Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui respondendo a 11ª pergunta do nosso programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. E essa pergunta ela vai se encaixar bem nas dúvidas que eu recebo de muitos dos meus colegas de municípios, né? É a seguinte: um órgão ambiental pode aplicar multa com base em uma legislação de outro ente federativo? Ou seja, o município, quando aplica uma multa, ele pode se valer da legislação federal, né? O Estado pode se valer da legislação federal, enfim. Então a gente vai começar a esmiuçar esse tema com vocês, como sempre, com base na legislação, né? Com base na nossa experiência na gestão ambiental. Bem, nós já tratamos aqui nesse programa, né, em outras perguntas, sobre a questão do modelo de Estado que nós vivemos no Brasil, né? A gente sempre fala que vivemos num federalismo, numa federação, na República Federativa do Brasil, e esse tipo de modelo ele requer regras muito claras sobre qual a competência de cada um dos entes federados. Nós estamos falando aqui dos 3 entes federados que compõem a nossa federação, que são a União, os estados com o Distrito Federal e os municípios, tá? E cada um com a sua autonomia administrativa, ou seja, não existe hierarquia entre eles, a gente repete sempre isso aqui. A União não manda nos estados, os estados não mandam no município. Todos eles são autônomos, mas todos eles obedecem a uma coisa só, que é a nossa Constituição Federal. Okay? Então lá na Constituição a gente vai ver exatamente o que cada um pode fazer, de forma que esse modelo de federalismo, o federalismo cooperativo, possa se desenvolver de forma plena, atendendo aos anseios da sociedade. Também já falamos aqui sobre as diversas formas de repartição de competências utilizadas no nosso sistema federativo, e falamos em especial sobre a competência comum, que é aquela que está prevista no artigo 23 da Constituição, tratando das competências, inclusive para a proteção do meio ambiente, para a defesa do meio ambiente, né? E elas sendo comuns significa que todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, podem e devem atuar nessas áreas relacionadas com a proteção do meio ambiente. Então isso é a competência comum prevista para a atuação administrativa, ou seja, para o exercício do poder de polícia ambiental. A gente também já viu aqui em outras perguntas e outras explicações que, embora o legislador constituinte tenha criado essa competência comum de forma que todos os entes possam atuar, isso certamente gera alguns conflitos, algumas dificuldades de interpretação sobre quem deve atender a qual denúncia, por exemplo, e por isso a Lei Complementar 140 de 2011 veio para preencher essa lacuna, um dever de casa deixado ali no parágrafo único do artigo 23, e a Lei Complementar ela estabelece, com relação à questão específica do exercício do poder de polícia e a questão da fiscalização, ela trata do licenciamento e da fiscalização, e no seu artigo 17, a Lei Complementar 140 estabelece o seguinte: compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Aí, a partir daí, a gente precisa entender como é que funciona essa distribuição de competências para a legislação ambiental, né? Quem pode legislar, qual ente está habilitado para legislar em termos de proteção do meio ambiente, ok? Então a gente vai entender um pouquinho melhor. Eu elaborei um quadro, né, onde vocês podem ver aí na tela. Nós temos a legislação concorrente, né, prevista no artigo 24 da Constituição, entre União e Estados, para legislar sobre florestas, caça, pesca e fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição,
proteção ao patrimônio histórico, ou artístico, turístico, cultural, e a responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então está previsto na nossa Constituição a responsabilidade pela legislação sobre esses temas. E o que é essa legislação concorrente, né, que está prevista no artigo 24? É uma forma de repartição de competência onde você tem dois entes, né, que estão habilitados para exercer essa competência, só que cada um de uma forma, é o que a gente chama de repartição vertical de competência, né, para aqueles que estudam o direito constitucional. Então você tem a União e os estados, tá? Aqui no artigo 24 não entra município, você tem a União com a competência para estabelecer diretrizes, normas gerais, com efeito sobre todo o território nacional, e os estados com a competência chamada de competência suplementar para legislar em caráter supletivo, ou seja, não existindo legislação federal, os estados podem legislar plenamente. No estado do Rio de Janeiro, nós temos a Lei 3467 de 2000, que também propõe, né, também normatiza a apuração de infrações ambientais e o procedimento administrativo para a apuração de infrações ambientais. Ela normatiza isso de forma suplementar à legislação federal, ou seja, suplementando a Lei 9605 e o seu Decreto 6.514, federal também, que regulamenta a 9605, e a 3467, ela suplementa, ela repete aquilo que já está previsto em lei nacional, né? Vamos estabelecer aqui esse termo técnico, é a lei que vale para todo o território nacional. A 3467 repete algumas coisas, como vocês estão vendo aqui no exemplo dos crimes contra a fauna: matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar espécimes da fauna silvestre, enfim, multa de R$500. Isso está na lei nacional, né, o decreto 6.514, que regulamenta 9605, e o Estado do Rio de Janeiro legislou simplesmente acompanhando essa norma geral, tá? Inclusive com o mesmo valor de multa. Ou seja, aqui não há diferença nenhuma entre o que a lei nacional previu e o que a lei estadual previu. Tá? Mas nós temos alguns exemplos dentro dessa mesma tabela comparativa de atos, né, de fatos típicos de danos ao meio ambiente, como no artigo 37 da Lei 3467 do Estado do Rio de Janeiro, que é provocar pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais o perecimento de espécimes da fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas costeiras, inclusive prevendo multa de R$5.000 a R$1 milhão. Tá? Esse artigo 37 da Lei 3467, prevendo uma punição para um fato típico específico que não está previsto na Lei 9605, no Decreto 6.514, isso é um exemplo típico de legislar de forma suplementar, né? Ou seja, a União não falou nada sobre esse fato, né, sobre essa conduta típica, provocar pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais o perecimento de espécimes da fauna aquática, e diante dessa lacuna, o Estado complementou, inserindo na sua legislação esse fato típico e uma punição específica para isso. Analisando agora por outro aspecto, por outro prisma, nós temos na legislação nacional condutas tipificadas, como essa do artigo 33, explorar ou fazer uso comercial de imagem de animal silvestre mantido irregularmente em cativeiro ou em situação de abuso ou maus tratos. Esse fato típico, ele tem uma previsão na lei nacional, mas não tem uma previsão na lei estadual. O que significa dizer o seguinte: se o Estado, se o agente fiscal do Estado ou mesmo do município se confrontar com uma situação como essa, ele tem todo o direito, ele tem toda a prerrogativa de autuar o infrator com base nesse artigo específico da lei nacional, do decreto 6.514, okay? Atuando de forma a cumprir com o seu papel na competência comum, tá? Que foi regulamentada lá pela Lei Complementar 140, e
se utilizando de uma legislação que é de outro ente federativo. Tá? Então, nesse caso, tanto o Estado como o município poderiam se fazer valer da lei nacional, no caso aqui o decreto 6.514. Mas, professor, então o município que não tiver uma legislação específica sobre infrações ambientais, ele pode se fazer valer tanto da lei 3467 como da lei nacional, o decreto 6.514? Me perguntam também os meus amigos lá da Secretaria de Meio Ambiente agora de Queimados, se é interessante que o município tenha uma legislação específica para aplicar a penalidade pelas infrações ambientais. Vejam bem, se nós temos já vigente no território nacional, né, a Lei Nacional 9605 e o seu decreto 6.514, e se ele atende aos interesses locais, porque é muito importante deixar claro, o município tem a prerrogativa de legislar sobre interesses locais, o ideal é que se utilize ao máximo aquilo que já está previsto na legislação nacional, ok? Podendo suplementar, como está previsto também no artigo 30 da Constituição, como vocês podem ver aí, o município também pode suplementar a legislação federal naquilo que couber. Então, se, por exemplo, um determinado município quiser legislar sobre torres de telefonia celular, isso não estando previsto na legislação nacional e nem na legislação estadual, onde aquele município estiver inserido, sim, no nosso entendimento, o município pode e deve fazer sua legislação própria. Caso contrário, ele não tem como atuar. Se aquele fato não for considerado uma infração por nenhuma legislação, ele não tem como multar. Agora, se ele se socorrer de uma legislação que já existe sobre aquele tema, também está tudo certo. Tá? Então, a minha recomendação, né, para aqueles municípios que me perguntam se é necessário fazer sua legislação própria para tipificar as infrações ao meio ambiente, eu diria que apenas para aquelas infrações, para aquelas condutas que naquele município possa haver um interesse, né, de acordo com as características geográficas, com as características das atividades econômicas do município. Se naquele município for do interesse local criar uma tipificação para algo que não esteja previsto em outra legislação, aí eu diria que sim, o município deve fazer a sua legislação local específica para aquelas condutas que já não estejam previstas numa legislação federal. É proibido fazer uma legislação específica do município e repetir tudo aquilo que está previsto na legislação nacional ou na estadual? Não, não é proibido. O município, ele simplesmente não pode ser menos restritivo do que a legislação estadual ou a federal. Mas ele pode criar regras mais restritivas para determinados itens, né, e isso é uma prerrogativa do município dentro das suas competências legislativas previstas no artigo 30 da Constituição. Bom, gente, espero ter respondido de forma clara, tá? Então, mais uma vez reforçando, sim, o município ou um estado que não tenha uma legislação específica para lidar com uma determinada conduta, ele pode sim se valer da lei nacional, tá? Assim como o município pode se valer da lei estadual ou da lei nacional para coibir uma conduta típica que cause dano ao meio ambiente, uma infração ambiental. Ok? Abraço a todos, até a próxima.